vídeo a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. O vídeo a seguir contém spoilers. Esteja avisado. Bem, recentemente eu assisti as versões do diretor das duas partes de Rebel Moon. E eu vou dizer as minhas impressões. Primeiramente, falando sobre o Rebel Moon original, a parte PG-13, uma coisa que foi deixada clara com esses dois novos cortes é que a versão PG-13 foi muito mal cortada. E eu não falo nem no quesito de sangue e violência, que eu entendo a razão pela qual não é tão violento. Tipo, eu gosto da versão violenta, cheia de gore, mas eu vejo pessoas que vão gostar mais da versão PG-13 nesse sentido, que já se sustenta no quesito violência, sem precisar mostrar tanta tripa. Mas uma coisa, que não sei se culpa a Netflix, ou se foi o próprio Zack Snyder que ajudou a editar as versões PG-13, então a culpa recai sobre ele também, é como partes pequenas, mas importantes para o desenvolvimento da história dos personagens e da história do filme como um todo foram cortados, principalmente na primeira parte. A segunda parte, eu até entendo a razão pela qual ele cortou aquelas cenas, mas honestamente, na primeira parte, cara, é muito essencial muita coisa. Primeira coisa que é essencial, a abertura do filme. Toda aquela parte que tem o Noble e que ele tá atacando um planeta lá, ele tá pegando um moleque para sobreviver por causa da linhagem. Toda essa parte é muito boa, cara. É muito importante. E foi totalmente retirada do filme original. E algumas lacunas com cenas curtas que não tem nada demais, que tem desenvolvimento de personagem, foi retirado. Eu entendo, era pra fazer caber 2 horas de filme. Mas mesmo assim, cara, 3 horas não é tanto, sabe? Não é um filme de 4 horas que vai te matar assistir. O filme tem uma boa fluidez. E dava pra cortar mais coisa do vilarejo lá, cara. Dá pra cortar personagem do vilarejo. A menina loira, o cara que era do exército do Noble, que virou par romântico pra loirinha. Esses personagens não precisavam estar no filme. O velho, o Sindri, essa galera aí era melhor, sabe? Eu não teria matado o Sindri porque ele era um personagem muito legal. O ator, quando tá mostrando que atua bem, esse que faz o Jaqueta Amarela, ele manda bem. Então eu teria deixado ele no filme, porque qual que é o maior defeito dos dois Rebel Moon? Porque a ação é boa. A ação é muito boa. A ação espacial que o Zack Snyder faz aqui é muito melhor do que 99% da ação que a gente viu em Star Wars. O único 1% diferencial é porque as lutas de lightsaber são melhores que as lutas com esse metal que brilha aí do Zack Snyder. Que eu não minto, eu esperava mais o personagem da Nemesis, porque ela cai no que eu tô falando, justamente o maior defeito do filme, que é a escrita íntima. Ele, o Zack Snyder, é muito bom para criar conceito. O cara é genial para criar conceito visual, para criar conceito de personagem, para criar esse background. O cara é muito bom. O problema dele na escrita é os diálogos intimistas, aqueles diálogos que faz a gente se afeiçoar ao personagem, porque ele é o cara que escreve no tom épico, não no tom menor. E eu acho que esse é o maior defeito do filme, porque, por exemplo, a Nemesis, a atriz é boa, o personagem é bom, o background do personagem é muito bom, você gosta do personagem na medida do possível, mas você sente que você não se afeiçoou a ele como deveria. E isso acontece com vários personagens, alguns não. Alguns dos personagens o Zack Snyder consegue escrever bem melhor que os outros, como é o exemplo do Tarak. Eu gostei bastante, eu acho que ele tem momentos ali que você se importa com ele.
acho que o melhor é sem dúvidas o General Titus. Ele é o personagem que você realmente, se pode se morrer, você ia ficar triste. A Cora é uma personagem legal, ela segura muito bem como protagonista, mas o seu parceiro, que é o Gunnar, aí fica difícil, cara. Eu entendi aonde que o Zack Snyder estava tentando levar o personagem, mas mesmo assim não funciona. O cara se esforça, o cara manda bem relativamente ali. Você entende que ele se sente culpado porque é de fato, em parte, culpa dele que o Sidney morreu. Mais ou menos, né? Que provavelmente eles iam matar muita gente mesmo, se não todo mundo. Mas os diálogos intimistas, ele entregam uma simplicidade que é demasiada, sabe? Que falta um toque de sofisticação. E eu falo isso num parâmetro que eu estou considerando em comparação com a escrita, por exemplo, do George Lucas, que era um pouco melhor na escrita intimista, mas o George Lucas eu acho que era bem mais brega do que o Zack Snyder é quando se trata de fazer cenas épicas, sabe? Um exemplo disso é o episódio 3, que é cheio de momentos que são para serem épicos, mas são entregues de maneira bem brega. Eu acho que o Zack Snyder nesse sentido é um escritor bem melhor. Agora, uma diferença notável é que o primeiro Rebel Moon, a parte 1, que eu tinha dito assim que eu assisti as versões PG-13, que era um filme meio capenga, que não tinha entregado aquilo que eu gostaria de ver, nessa versão do diretor, eu acho melhor que a parte 2. Eu acho Rebel Moon parte 1 muito bom, cara. Desenvolve bem, um legítimo filme assim do Zack Snyder. Eu gosto mais desse parte 1 do que qualquer outro corte que saiu até um determinado momento. Mas eu gosto também da versão do diretor da parte 2, tem boa ação, mas como muito dessa ação eu já tinha visto, já tinha me impactado ali na parte PG-13, então eu fiquei bem mais surpreendido pelo fato da parte 1 ser muito superior à sua versão PG-13. Eu tô falando isso e talvez você tá se perguntando por que tem uma versão PG-13 e uma versão do diretor em um filme em que teoricamente o Zack Snyder tem total controle criativo. Primeira coisa, deixa-me te explicar, é que quando uma pessoa diz que tem total controle criativo, é uma balela. Não existe estúdio nenhum que vai falar, toma aí e faz do jeito que você quiser. Só se você for, sei lá, cara, eu não consigo pensar num nome em que a pessoa faria isso. Toma o dinheiro e faz o que quiser. Pelo menos não em um estúdio realmente grande como é o caso da Netflix. Talvez alguns diretores da A24, mas eu acho que ainda assim a A24 deve colocar rédeas, deve colocar algum tipo de controle criativo em cima do diretor. Enfim, quando o Zack Snyder fechou esse contrato com a Netflix, ele mostrou o roteiro da parte 1 da parte 2, os caras falaram, porra, mó legal, vamos fazer isso sim. Só que a gente quer lançar versões PG-13 do filme. Por quê? Primeiramente, é um IP para competir diretamente com Star Wars, é óbvio. E Star Wars não é mais 18, é PG-13, é para o público infantil juvenil. Então, é óbvio que precisava ter uma versão para esse público. Mas, mais do que isso, era um investimento extremamente alto para os padrões da Netflix. 80 milhões, mais ou menos, para cada longa. Então, nada melhor do que você fazer 4 filmes pelo preço de 2. Aí é matemática básica, meu compadre. Eu acho que os dois únicos problemas é que a primeira parte foi muito mal cortada, muito mal editada, e o lançamento ficou muito distante. Lançar a parte 1 em dezembro de 2023, a parte 2 em abril de 2024 e as duas partes, versões do diretor, em agosto de 2024, porra, cara, assim você me fode também. Devia ter lançado parte 1 PG-13, parte 1
mais 18, versão do diretor no mesmo dia, ou ter lançado as duas versões do diretor no dia que lançou a versão PG-13 da segunda parte. Ficou muito distante, ficou muito esquisito esse calendário, e eu acho que a franquia teria se beneficiado de um lançamento mais perto dos lançamentos originais das primeiras versões. Falando um pouco sobre as diferenças que tem nesse filme, existem cenas extras, principalmente na segunda parte, existe todo um segmento extra. Na primeira parte, como eu disse, a maior diferença são lacunas que são preenchidas, é como o filme deveria ter saído. Aqui nessa primeira parte eu acho que não tinha espaço para cortar muita coisa. E cara, a violência é animal. Mano, as cenas que o Zack Snyder faz é muito bom, cara. E é o diferencial de Star Wars. É você ver essa ópera espacial de maneira violenta, de maneira gráfica. E é muito legal você ver metade do rosto do cara comido pela espada. Você vê cabeças explodindo, perna, membro pra tudo quanto é lado. É legal pra quem gosta desse tipo de conteúdo. Ver esse gore de CGI que o Zack Snyder faz como ninguém. Quanto às cenas de sexo, tem algumas bem explícitas. Algumas viralizaram no Reddit, porque a gente tá vendo a Sofia Boutella pelada, provavelmente é por isso. São cenas bem sensuais algumas, só que eu acho que existe a cena de sexo gratuita, que eu não acho que seja o caso aqui, e também eu não acho que tem nada de errado com cena de sexo gratuita, contanto que a gente saiba, né, que é gratuito, é só pra mostrar uma teta ou uma bunda ali e cá. Mas nesse caso, eu entendi o que ele quis passar com essas cenas, mas como eu não ia muito com a cara do personagem do Gunnar, eu achei a cena de sexo dele com a Sofia Boutella demorada demais pro meu gosto. Enfim, não é realmente um problema, é uma coisa mais pessoal minha aqui. Eu acho que podia ter sido mais curta essa cena da Sofia Boutella. Apesar de bem sensual, se não fosse a falta de conexão que eu tenho com o Gunnar, que pode ser uma coisa pessoal minha, eu acho que eu tinha apreciado mais a cena no quesito artístico da coisa. Mas, de novo, voltando pra violência, é a parte mais legal, cara. Puta que pariu, mano. É muito legal ver as cabeças sendo explodidas, aí tem globo ocular voando pra lá. Tipo assim, querendo ou não, é uma característica que define a diferença entre Rebel Moon e Star Wars. E eu gosto bastante disso. No geral, eu acho que as duas versões do diretor são as versões que você deve assistir, sem dúvidas. É as versões definitivas. E mesmo se você for fraco para gore, eu recomendo essas versões porque eu acho que as versões PG-13 não passam a vibe do filme, não passam o que o filme representa de verdade. Existe um hate extremamente desbalanceado em cima de Rebel Moon como franquia. Um pouco talvez por causa desses filmes meio aleijados que foram lançados, mas muita parte é um hate de internet muito infantil. Para você ter um exemplo, ninguém teve acesso antecipado a essas duas versões do diretor de Rebel Moon. Ninguém, nem a mídia, nem ninguém. E aí, quando foi lançado as notas do Rotten Tomatoes, abriram a página, tinha pessoas dando review, inclusive pessoas representando canais de comunicação grande, dando review, sendo que era impossível ter assistido as duas versões do diretor, que totalizavam juntas 6 horas. Aí as pessoas estavam dizendo que assistiram, sendo que tinha, sei lá, 3 horas que o filme tinha saído, 4 horas que o filme tinha saído. Era impossível. Não tem como a pessoa ter assistido os filmes do início ao fim. Esse é o nível que o hate contra o Zack Snyder chegou. Eu acho realmente que estamos começando a adentrar em um nível perigoso aí de hater. Os caras estão beirando ao incel do pior tipo já. Se esse filme fosse situado
no universo Star Wars, levasse um Star Wars no nome, com certeza a mídia estaria rasgando seda pro filme. Olha que inovação no mundo de Star Wars, olha o que o Star Wars está fazendo, e não sei o que. Mas como é o próprio Zack Snyder tentando tocar o próprio projeto, ele tem que lidar com os haters e com uma mídia extremamente distorcida, extremamente perseguidora por algum motivo. Isso é porque o cara não fez nada. Imagina se ele tivesse feito. E se você está preocupado com o futuro de Rebel Moon, não esteja tanto. Eu ainda estou com medo porque não anunciaram a parte 3 até agora. Espero que anunciem esse ano ainda, se eles forem anunciar. Mas existe um projeto animado que o Zack Snyder está fazendo. Existe um spin-off que está saindo nesse momento, contando a história dos Jimmy, a história daqueles robôs que, inclusive, no filme temos muito mais Jimmy na versão do diretor, o que é maravilhoso. Sempre é bom ter mais Jimmy. Enfim, esse spin-off é em formato de podcast. Ele conta com a Ella Purnell, entre outros atores e atrizes no elenco. E aí tá saindo esse spin-off, é oficial, de Shinescal. Eu não consigo falar o nome direito, mas se você der uma procurada você vai encontrar. Aparentemente eram 6 filmes que estavam em pré-produção. E aí a gente tá na espera pra Rebel Moon Parte 3, porque deixa um gancho muito bom pro terceiro filme. E veremos como essa história vai se desenrolar. Bem, é isso. Essas são as minhas impressões para as 2 versões de diretor de Rebel Moon. E a gente se vê num próximo vídeo.